A vida cristã é, antes de tudo, um contínuo esforço de construção do céu. A forma mais concreta de você edificar a eternidade que tanto deseja, aquela que muitas vezes desperta dúvidas e perguntas em sua mente, é vivendo bem no presente. Repare como isso é interessante. Se hoje eu busco viver de maneira correta, se procuro amar o próximo, se tento ser leve para mim mesmo e para quem me cerca, eu sempre digo, quando sou pesado para os outros, sou 10 vezes mais pesado para mim mesmo. Quando me torno uma pessoa difícil, exigente ou crítica com os outros, na realidade estou sendo ainda mais difícil comigo, pois sou eu quem precisa conviver diariamente com essa própria presença. Ao aprender a ser leve para mim, automaticamente passo a ser mais leve também para os outros, porque só conseguimos oferecer aquilo que cultivamos dentro de nós. Se sou justo comigo mesmo, naturalmente serei justo com os demais. Dessa forma, ao organizar uma rotina equilibrada, agradável e saudável, incluindo exercícios físicos que liberam endorfina e promovem bem-estar, cuidando da alimentação, do sono, do descanso, estamos inserindo no cotidiano as qualidades que desejamos ver na eternidade. Quem constrói a eternidade no hoje já começa a experimentá-la, pois viver em paz consigo e com os outros é por si só céu, enquanto viver em conflito e guerra interior é inferno. É simples, e você já sabe disso. Pense, estar envolvido em disputas, processos ou conflitos, seja sendo processado ou processando alguém, traz um peso enorme, rouba a paz e perturba o sono. Isso é inferno. O que vivemos hoje, de certa forma, antecipa como será nosso futuro eterno. Sobre a eternidade em si, é impossível falar com precisão. Nunca morremos, nunca retornamos do outro lado, e tudo que temos são experiências teológicas, interpretações reveladas pelas Sagradas Escrituras e intuições sobre o que virá. Mas ninguém conhece com certeza absoluta. Nossas definições são sempre limitadas, contidas pelas fronteiras da nossa própria inteligência. Quando você compreende que viver bem o hoje é, na verdade, preparar o céu, isso traz liberdade e sentido à sua fé. A religião deixa de ser apenas expectativa futura, ela se transforma em ação concreta na vida presente. Você não precisa esperar a morte para experimentar a eternidade. Pelo contrário, a eternidade pode começar aqui, agora, ao cultivar um dia a dia saudável, emocionalmente, fisicamente, psíquica e espiritualmente. Essa é a proposta cristã: qualificar a vida, tornar cada instante uma oportunidade de viver o céu que tanto almejamos. Não foi Jesus quem nos disse: "Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância"? Mas como exatamente ele nos convida a viver essa vida plena? Observando atentamente a maneira como ele próprio viveu. Jesus dedicou cada momento para fazer o bem. Como nos lembram os escritos do apóstolo, ele passou pelo mundo apenas fazendo o bem. Por onde passou, sem exceção, ele trouxe alívio, cura e esperança. Jesus construiu o céu aqui no hoje. Como? Ele devolveu a vida àqueles que estavam perdidos, perdoou quem precisava do perdão, curou os doentes, despertou alegria nos corações entristecidos e acolheu aqueles que haviam sido excluídos. Perceba, o discurso de Jesus era, sob muitos aspectos, revolucionário. Desafiava o status quo, confrontava o sistema opressor, questionava normas sociais injustas. No contexto religioso da época, pessoas eram excluídas, mas ele afirmava que isso não era aceitável. Deus não rejeita ninguém. No cenário político, vidas eram escravizadas, mas ele dizia que ninguém deveria ser privado da liberdade, que todos têm direito à vida plena. Não me entenda mal. Não estou dizendo que Jesus era anarquista. Ele era sim um revolucionário, alguém que se levantava contra sistemas injustos e trazia libertação aos que o ouviam. Essa libertação não era apenas física, mas mental. Uma pessoa pode estar presa fisicamente, mas se sua mente é livre, nenhuma grade ou parede pode contê-la. A verdadeira liberdade se constrói na mente, no coração, a cada dia. E é exatamente por isso que, em situações de abuso, o abusador busca controlar não só o corpo, mas a mente da vítima. Mesmo quando a pessoa percebe emocionalmente que aquele relacionamento faz mal, sente que está sendo prejudicada, muitas vezes não consegue se libertar. A razão é clara. O abusador entrou em sua mente
minando suas forças, tornando difícil tomar a decisão de se afastar. A luta, portanto, ocorre primeiro dentro de nós, na construção diária da nossa liberdade interior. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa que havia terminado um relacionamento marcado por abuso. Você acredita que, em determinado momento da separação, ela começou a sentir pena do abusador? Esse fenômeno tem nome: Síndrome de Estocolmo. Acontece quando a vítima internaliza tanto o abuso e a presença do abusador que passa a se sentir culpada. Ela era de fato apenas a vítima, mas o abusador foi tão eficaz em exercer controle sobre seu território emocional que ela começou a se responsabilizar pelo sofrimento dele, por estar separando-se. É inacreditável. Ela deveria sentir alívio, felicidade por finalmente estar livre. Já havia sofrido agressão física, verbal e psicológica, todos os tipos de violência possíveis. Num lampejo de lucidez, conseguiu romper o ciclo, reconhecendo: não posso ficar aqui, ele pode me matar. Teve coragem e conseguiu sair. Uma semana depois, o poder opressor que ainda estava dentro dela fez-se ouvir: coitadinho, você está sendo cruel com ele. E ela, tomada pela manipulação interna, sentiu culpa. Foi então que ela me ligou chorando para desabafar. E eu precisei abrir os olhos dela. Pare com isso também. Essa reação é apenas uma forma de ele manter poder sobre você. Mesmo à distância, disse-lhe com firmeza: não volte. Espere pelo menos até recuperar sua saúde emocional, para então decidir se deseja continuar algum relacionamento de maneira saudável. Mas do jeito que você está agora, não pode retornar. É aqui dentro, minha gente, que se constrói a liberdade e a vida. Tudo acontece na mente. Nossas escolhas, nossas decisões, tudo aquilo que chamamos de nosso, nasce aqui. A qualidade da vida que vivemos hoje é uma expressão do que queremos alcançar. E é exatamente isso que Jesus fazia ao libertar a mente de alguém. Ele despertava o melhor dentro da pessoa. Ele removia as amarras que o colonizador ou o opressor havia colocado. Muitas vezes esse colonizador era o poder religioso opressivo, que entra na mente das pessoas, tornando extremamente difícil libertar alguém dessa opressão. Jesus só passou fazendo o bem. Cada encontro dele com as pessoas era uma oportunidade de provocar uma vida nova, de despertar esperança, de transformar corações. A pessoa de Jesus se torna então nossa meta. Eu quero ser como ele. Quero agir como ele. Quero que a minha vida hoje seja uma expressão do céu que tanto almejo. Quero tornar minha existência um reflexo do que Jesus realizou. Transformar positivamente o mundo por onde passo. Já abordamos esse tema anteriormente. No primeiro programa de outubro, por exemplo, falamos sobre o impacto negativo dos influenciadores em nossas vidas. Pergunto a você: quem influencia a sua vida? Os influenciadores digitais que você acompanha têm efeito positivo ou negativo sobre o seu dia, sobre suas escolhas, sobre o mundo em que você orbita? São perguntas importantes. Viver para mim é Cristo. Essa frase, que também é o título de uma música, é profunda, desafiadora e comprometedora. É quase um dogma de fé. Viver para Cristo significa prestar atenção em sua vida, querer ser como Ele, tomar decisões baseadas em seus ensinamentos, adotar seus sentimentos, palavras e ações. Uma vez alguém me pediu: fale sobre a importância do batismo em nossa vida. O batismo é o momento em que, publicamente, a família declara que o cristianismo será a religião da criança. É quando pais e padrinhos colocam a criança diante do altar e dizem: esta criança será consagrada a Cristo. Ela terá o caráter de Cristo. Pois é exatamente isso que o batismo imprime em nós, o caráter de Cristo. Nascemos com o legado de Adão e Eva, marcados pela fragilidade. Lembra que já conversamos sobre isso em outro programa? A fragilidade é compreendida como uma tendência ao pecado, o chamado pecado original. Embora a palavra pecado possa confundir, ela descreve nossa inclinação natural à falha, à imperfeição, à vulnerabilidade. Reconhecer isso é essencial para entender por que precisamos de Cristo e do caráter que Ele nos oferece. O pecado original está em nós porque nos conecta a Adão e Eva, ao erro deles, à desobediência que cometeram. Isso significa que, desde o nascimento, a criança carrega em sua história a herança do pecado dos primeiros seres humanos. Nesse momento do batismo,
Colocamos essa criança sob a graça de Cristo. Que coisa linda é isso! O padre celebra publicamente o batismo, acompanhado pelos pais, padrinhos e pela assembleia. Por isso, o batismo precisa ser público. É uma forma de todos testemunharem o compromisso daqueles responsáveis com a educação cristã da criança. Não se trata de um evento isolado ou de escolha de cenário. Ah, quero batizar na praia. Não. A vida cristã da criança não nasce na praia, mas na comunidade que a acolhe. É nesse ambiente que ela cresce, aprende, se desenvolve e se torna membro ativo da comunidade. Batismo não é um simples acontecimento social. É um momento profundo de compromisso. Os responsáveis assumem a tarefa de conduzir a criança na vida cristã, garantindo que a graça do batismo se desenvolva. A celebração do batismo imprime o caráter de Cristo na criança, mas ao longo da vida, esse caráter precisará ser cultivado, ou não. O fato de a criança ter sido batizada não garante automaticamente que o caráter de Cristo se manifestará nela. Tudo depende das circunstâncias que ela encontrará. Se não houver condições favoráveis à vida cristã, um ambiente familiar estruturado, uma comunidade ativa, pessoas que influenciem positivamente, a presença de Cristo pode permanecer apagada durante toda a vida. É como semear uma semente em solo infértil. Sem um terreno adequado, ela não floresce. Lembra da parábola do semeador? Ela se aplica perfeitamente às graças do batismo. O solo fértil é a vida familiar, a comunidade, as pessoas que rodeiam a criança e que exercem influência sobre ela. Só nesse ambiente é que a semente do caráter de Cristo pode crescer, florescer e produzir frutos duradouros. Inclusive, a participação dos padrinhos é fundamental. Padrinhos não são meros enfeites do altar, não. Eles se comprometem a auxiliar na formação cristã da criança. Quando ocorre a manifestação pública do batismo, está implícito o compromisso. Nós vamos educar esta criança conforme os valores cristãos. A educação cristã busca que as virtudes sejam internalizadas na criança. Ela precisa aprender a ser amorosa, gentil, virtuosa, educada. Tudo aquilo que vemos em Jesus deve ser cultivado em seu caráter. Porém, não é tarefa simples. Não basta soltar a criança no mundo e esperar que ela aprenda sozinha. Se fizer isso, o resultado pode ser desastroso, pois o mundo, em grande parte, não está preparado para formar vidas equilibradas. Vivemos em uma sociedade marcada por permissividade extrema e, muitas vezes, aceitamos isso como normal. Por isso, a educação cristã precisa ser cuidadosamente administrada pelos responsáveis da criança. E todos podem colaborar, principalmente pelo testemunho. A forma mais eficaz de ensinar uma criança é pelo exemplo. As virtudes cristãs se aprendem vendo-as em ação. Se você fuma, seu filho observa e percebe o hábito. Sua palavra sozinha pouco influencia. O exemplo é o primeiro instrumento de aprendizado. Na primeira fase da vida, a criança imita, porque o desenvolvimento da vida cristã está intimamente ligado ao desenvolvimento do juízo moral. Pesquisas em biologia, que depois inspiraram a pedagogia, mostraram que na infância somos dominados por uma espécie de anomia. Nenhuma regra é compreendida plenamente, pois ainda não há maturidade cerebral suficiente para diferenciar o certo do errado. Depois vem a fase da heteronomia, que significa o outro, o diferente, ou seja, é o período em que a criança presta atenção naquilo que vê nos outros, nos que vivem à sua volta. Ela imita. Se encontra modelos negativos, imita o modelo negativo. Se encontra modelos positivos, imita o modelo positivo. Mais tarde chega a fase da autonomia. A criança já não depende mais do exemplo externo, já cresceu. É por isso que, muitas vezes, converter um adulto é tão desafiador. Ele carrega consigo as influências internalizadas ao longo da vida, os aprendizados, bons e ruins, que recebeu dentro de casa. Durante a heteronomia não houver bons exemplos, a autonomia futura poderá ser prejudicada. Alguém pode perguntar, isso garante que todos alcancem a autonomia? De maneira alguma, especialmente em um mundo que nos infantiliza diariamente. É impressionante perceber o quanto estamos infantilizados mesmo sendo adultos. Como identificar essa infantilidade? Pela incapacidade de tomar decisões sozinhas, pela insegurança excessiva, pela dificuldade de seguir regras sem vigilância.
Se ninguém está olhando, muitas vezes quebramos a regra. Na heteronomia, dependemos do outro para validar nossas escolhas. Na autonomia, não precisamos disso. Por exemplo, diante de um jardim bem cuidado, não preciso de placas que digam proibido pisar. Eu vejo o cuidado, compreendo o valor e naturalmente sigo pelo caminho de pedra. Pisar na grama seria um ato de dano. Se o faço, ainda estou moralmente infantil. Outra questão que surge é sobre o batismo infantil. Será que ele é válido? Não precisaríamos de consciência plena para tomar tal decisão. O batismo infantil funciona, pois envolve o compromisso da comunidade e da família de educar a criança conforme os valores cristãos, preparando-a para internalizar o caráter de Cristo ao longo da vida. Por isso existem os pais e padrinhos que tomam a decisão pelo filho pequeno. Mais tarde, na adolescência, chega o momento da crisma. A crisma é o sacramento que confirma o batismo. Ao ser crismado, idealmente, dependendo da consciência da pessoa, você deveria compreender o significado do batismo que seus pais e padrinhos assumiram por você e decidir se quer continuar ou não nesse caminho. Se você se aproxima para ser amado por Cristo, isso demonstra que compreendeu a vida cristã como um valor que deseja seguir. Descobri algo valioso na vida cristã e quero continuar sendo cristão. Mas se, com honestidade, perceber que não se identifica com Jesus ou que o que ele pede é difícil demais, você tem o direito de dizer: não me crismarei, não confirmarei o batismo. Agora, consciente e livre, posso escolher meu próprio caminho religioso. Ser cristão não é obrigação, é escolha. Quando criança, alguém decidiu por você. Você será cristão. Durante sua infância, tentaram transmitir os valores cristãos. Chegando à adolescência, se você não se identifica com esses valores, seja honesto consigo mesmo e siga outro caminho. Se decidiu confirmar o batismo, honre essa escolha. Não é fácil ser cristão. Não é fácil viver como Jesus. Mas é lindo. Quando conseguimos, tornamos o céu presente aqui e agora. Todos os valores de Jesus, e até mesmo os ateus reconhecem isso, se fossem vividos por todos, transformariam o mundo. Se cada pessoa aplicasse os valores cristãos, mesmo fora da igreja, mas vivendo-os no dia a dia, o mundo seria mais pacífico, mais harmonioso, livre de guerras. Onde o cristianismo verdadeiro é praticado, há amor ao próximo, solidariedade, respeito, harmonia e prosperidade espiritual, porque nos tornamos pessoas melhores, virtuosas, equilibradas. Que Deus nos guie nesse propósito, derramando sobre nós sua bênção, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.